Quer aprender a transformar os seus retalhos em dinheiro? Vem comigo aprender a fazer esse lindo chaveirinho que tá só fofura. Olha só os detalhes, gente. Uma peça rápida, fácil, usando apenas retalhos. Gastei menos de R$3 para fazer essa peça e pode ser vendida aí entre 10 a 15 reais. Olha só que delicadeza. Então cola comigo que eu vou te ensinar todos os detalhes nessa aula que tá só fofura. O que a gente vai fazer aqui? Esse aqui será o fundo da nossa bolsinha. Se o seu tecido tiver sentido os desenhos, vamos supor, for só para um lado só, o que é que você vai fazer? Vocês vão colocar no mesmo sentido, tá? Porque aí depois ele vai virar aqui e vai ficar certinho, bater certinho um lado e o outro. Então, se tiver sentido, coloque o sentido todos virados para baixo aqui, ó, no mesmo sentido, tá? Então, eu quero dar um detalhe aqui, ó, para ficar na bolsinha com a cianinha. Então você vai combinar a sua cianinha, se você quiser, pode ser uma rendinha aqui também, contando aí que seja uma rendinha estreitinha, aquelas mais estreitinhas, senão vai ficar desproporcional aqui, vai tampar, né? E não vai ficar muito bonitinho. Então, isso é opcional se você quiser. Então, vou passar uma costurinha aqui, ó, no meio da cianinha, para depois a gente encaixar o tecido. Então, faço isso aqui desse lado e também faço aqui desse lado. Olha só, já passei a costurinha, passei aqui, tá vendo? E agora, gente, vamos pegar o nosso tecido e vamos colocar aqui. Eu quero o mesmo sentido, apesar que tem alguns moranguinhos para cima, outros para baixo, mas eu quero deixar assim, tá vendo? Que fica mais bonitinho. Então, vou colocar eles todos os dois aqui no mesmo sentido. E vou fazer isso aqui, ó. Colocar direito com direito. E lembrando, gente, sempre corta a cianinha um pouquinho maior. Se aqui é 7, né, de largura o nosso tecido, corta 8 centímetros aí, para ter a sobrinha não ficar muito na beiradinha. Vou colocar aqui um alfinete, centraliza certinho, tanto as laterais quanto aqui em cima. Coloco aqui um alfinete, apesar que eu vou colocar desse lado, porque eu vou passar a costurinha próxima aqui aonde eu já fiz, para sair, senão vai sumir a minha cianinha se eu passar muito para cá, para dentro, tá? Então eu passo aqui do avesso, onde eu vou ter o controle de ver aqui aonde tá a costura. Faço isso aqui do outro lado também, ó. Olha, então alfinetei aqui, ó, direito com direito, né, onde a gente pregou a cianinha, e nessa parte de cá também, direito com direito. Agora a gente vai na máquina e passa uma costurinha aqui onde a gente já fez, onde a gente tá vendo, e também desse outro lado do mesmo jeito, tá? Prontinho, olha só como que ficou. E aí, gente, vocês vão deixar um pra cima e vocês vincam aqui, ó, um pra baixo, tá? Porque senão um fica pra cima e outro pra baixo. Experiência própria que o outro meu ficou, um lado ficou pra cima e o outro ficou pra baixo. Então você vira aqui, ó, pra esse fica pra cima e esse fica pra baixo ou vice-versa, tá? Você pode fazer aí, porque aí a hora que você dobrar aqui, os dois vai ficar tudo viradinho pra cima ou pra baixo, tá? Então agora eu vou pegar aqui a entretela. Eu quis colocar uma estrutura, ela dá uma estrutura assim, um formato de bolsinha mesmo. Então por isso que eu tô estruturando aqui com a intertela. E a intertela fica muito bom, pode ser aquela fininha também, como eu falei. Ela é bem baratinha, você compra aí um pedacinho, dá pra fazer um montão. Então agora eu vou dar uma passadinha pra dar uma colada aqui e vamos rebater a costura. Lembrando, ó, tá vendo? Ela é brilhosa. Essa parte brilhosinha aqui é a da cola, que a gente vai passar o ferro. Essa parte aqui não tem cola. Então, coloca o tecido em cima da parte aqui pra cima que tem a cola. Já passei, e mesmo passado, porque tem alguns lugares, ó, que uns lugares cola mais, outros cola menos, porque tem que colocar o ferro mais quente. Meu ferro tá sujo, fiquei com medo de sujar aqui o tecido. Então, vou colocar aqui, ó, uns alfinetes pra não sair do lugar aqui. E aí, gente, vocês vão fazer o quê? Eu vou rebater uma costura aqui, ó, e uma costurinha aqui. Eu vou rebater aqui para que fique junto aqui a nossa manta com o tecido.
Passei a costurinha. Quando eu vou passar essa costurinha de pés-ponto, eu aumento o pontinho da minha máquina. Eu coloquei 3,5. Outra coisa, gente, se quiser fazer um pontinho decorativo aqui também, pode fazer, que vai ficar uma gracinha também, tá? Quanto mais você incrementar, só que não pode exagerar, né, gente? Mas aqui poderia ser um pontinhos decorativos na cor aqui do tecido, só para dar um charme a mais. Mas aqui o pontinho reto, já grandinho, já fica muito bom também. Agora eu vou cortar aqui, ó, o tamanho dos tecidos, tirar o excesso aqui da nossa intertela. Dá para você estruturar aí também no TNT, tá? TNT é fácil de encontrar, só que quando a gente coloca no TNT, não pode ficar passando, porque o TNT não aguenta, né? Aquele TNT mais fino também não aguenta, mas dá para estruturar com ele também. Fui ali no ferro e dobrei aqui mais ou menos 1/2 centímetro para dentro e passei para vincar aqui e facilitar para mim dos dois lados, tá? Faz aqui a dobrinha para dentro, passa, que vai ficar assim, ó. Agora a gente vai colocar aqui direito com direito. Vamos tentar colocar aqui, ó, certinho as costuras com costuras para bater tudo certinho. Uma dica aqui, gente, antes de dobrar aqui a beiradinha, né, para dentro, se vocês estiverem fazendo aí igual eu tô fazendo, né, com duas cores, porque dá para fazer somente com uma cor também, se você quiser, aqui ela toda na mesma cor. Então aí você, se estiver fazendo aqui e tiver essas costurinhas, né, para ficar certinho, para ficar um bom acabamento, o que a gente faz? Antes de dobrar, a gente encontra aqui, ó, tudo, ó, costura com costura para bater tudo certinho. Coloca aqui um clipezinho e aí sim você vem aqui depois de estar tudo certinho, pode ser um alfinete também, tá? Se você não tiver esses clipes aqui. Você vem aí sim, você vai dobrar aqui para ficar tudo igual. Eu tive que cortar um pedacinho porque o meu tava uma parte maior que a outra. Então por isso que eu tô te dando essa dica aqui para você já fazer certinho aí, não fazer como eu que já tinha vincado aqui. E vou agora, gente, passar uma costura aqui com essas dobrinhas já certinhas. Vou dar retrocesso aqui no início e vou até aqui dar retrocesso também, tá? Vou fazer isso dos dois lados aqui, fechando as laterais da nossa bolsinha. Outra coisa, gente, não esquece do retrocesso no início e no final. E também meio pezinho de máquina aqui para passar essa costura. Passada a costura, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o dedo aqui dentro. Vamos fazer uma caixinha de leite. Gente, se vocês quiserem fazer assim só, uma ecoberg, né? Uma mini ecoberg, né? Aí você pode fazer ela aqui slim desse jeito, magrinha, e é só desvirar e encher. Mas se você quiser fazer uma bolsinha que tem aqui mais esse detalhe, que ela vai ter uma caixinha de leite, vai ter uma profundidade aqui, vocês vão pegar aqui, ó, coloca o dedo aqui no cantinho, na lateral, encaixa lá e vai fazer esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou medir aqui, gente, uma caixinha de leite de meio centímetro. É só a pontinha mesmo, tá? Só para dar um charme aqui e uma profundidade no fundo dessa bolsinha. Então, vou marcar aqui meio centímetro, colocar aqui um alfinete ou também aqui um negocinho para eu fazer do outro lado. Faço aqui do mesmo jeito do outro lado e vamos marcar aqui meio centímetro também, ó. Gente, isso aqui dá para levar para as feiras, bazar agora, Dia das Mães. É uma ótima opção aí para você tá fazendo aí, oferecendo para alguma empresa também que dá mimos, né? Para fazer aí uma quantidade maior. Um chaveirinho lindo desse, gente, vai amar aí as pessoas para presentear. Pode fazer aí um chá da tarde. Nas igrejas gostam muito de comprar em grande quantidade. Então façam aí, né, o seu merchan, a sua propaganda, leva lá para a pessoa ver, fala que faz de várias cores ou faz da cor que ela quiser, se quiser padrão, né, todas iguais. Mas não deixe de fazer, porque essa pecinha você não gasta praticamente nada, gente. Então agora eu vou passar aqui a costura para fazer a caixinha de leite. E não pode esquecer do retrocesso no início e no final. Passou uma costurinha em cima aqui onde você marcou, marquei desse lado. Então vou passar a costurinha dando retrocesso no início e no final.
Costurinhas feitas, ó. Fez dos dois lados, a gente vai cortar aqui, mas não corta muito, tá? Só pra tirar aqui essa pontinha. Prontinho, gente, ó. Já desvirei aqui. Agora eu vou arrumar os cantinhos aqui da nossa bolsinha. Vou do outro lado, ajeito. Olha só, gente, tá prontinha aqui nessa parte. Tá vendo que ela fica bem estruturada aqui com a intertela? É muito bom, mas caso você não tenha, pode fazer sem problema aí, tá? Uma dica, gente, pra fazer essa peça aqui, eu coloquei cheirinho no meu enchimento. Eu até esqueci de falar que gastava enchimento, esqueci de pegar aqui na hora de mostrar os materiais pra vocês, mas é bem pouquinho, tá? Então, eu tenho o meu cheirinho aqui e aí eu coloco uma quantidade boa de enchimento num saquinho ou num potinho e coloco aqui o meu cheirinho. Esse aqui é até de morango, que é desde quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu uso esse cheirinho. E aí vou colocar aqui, porque essa bolsinha vai ficar cheirosa. A pessoa vai, quando receber ou quando comprar, vai sentir aquele cheirinho gostoso. Aí você faz uma quantidade, já deixa ele no saquinho, depois amarra e esse plumante aqui vai ficar cheirosinho, gente. E aí agora vamos colocar aqui o plumante. Olha só, gente, coloquei aqui o nosso plumante já bem cheirosinho. Vou deixar aqui no cantinho e vou mostrar para vocês agora como fazer a alcinha. A alcinha, como eu falei para vocês, né, é 2,5 centímetros aqui de largura por 9 centímetros de comprimento. Vamos fazer como se fosse um viés. Dobro ao meio, dobrei ao meio, vou vincar, né, aqui a vinca, vinquei aqui no meio, vou pegar aqui a lateral e vou chegar a beiradinha lá próximo, né, em cima ali do vinco do meio. Fiz isso, passo o ferro para vincar, vou do outro lado, encosto também, pode até abrir aqui para você ver melhor, ó. Vai lá, encaixa certinho e vinca também, tá vendo? Vai ficar assim com 3 vincas, dá para vocês verem, ó. Aí, dobrei as vinquinhas aqui, vou encontrar agora aqui o meio. Lembrando, gente, que vocês podem estar fazendo essa bolsinha maior também, né? Porque tem gente que gosta de chaveiro ou pingente de bolsa maior. Dá para fazer maior aí também, é só aumentar aí a medida dos tecidos, se quiser manter esse padrão aqui das duas cores e aqui a parte de baixo nesse tamanho. Vocês vão colocar aí, aqui foi 5,5, né? De comprimento, vocês podem estar colocando 7, ela vai ficar um pouquinho maior. Então agora o que eu vou fazer aqui, gente? Vou ali no ferro, dar uma passadinha para ficar bem certinho e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha desse lado e desse outro lado também. Olha só, já passei a costurinha, tá vendo? E aí essa parte que a gente fez a costura, essa aqui é a parte de baixo, essa aqui é a parte que a gente costurou. Então eu coloco ela assim para ficar para cima. Então eu vou colocar aqui, ó, deixando lá para dentro mais ou menos 1,5 centímetro. Se você quiser fazer um pouquinho maior aqui, tipo 10, para você ter mais segurança e colocar mais para dentro lá, para não ficar muito na beiradinha, pode também, tá? E aqui a gente deixa mais ou menos 1,5 centímetro da lateral. Caso você queira fazer um alinhavo primeiro, antes de fazer a costurinha, pode também, tá? Para você já deixar tudo no lugarzinho certinho e depois vir só passando a costura. Faz um alinhavinho e depois passa a costura. Outra coisa que eu esqueci de falar, dá para fazer no feltro também, toda feito à mão. Se você quiser fazer aí com pontinhos caseados, pode fazer tranquilamente, vai ficar uma gracinha. Uma bolsinha dessa, o que é que você acha que você gastou aqui, a não ser um retalico pequeno que ia jogar no lixo? Um pouquinho de enchimento, um pedacinho de cianinha que tá ali, que às vezes a gente não sabe nem o que é que faz com aquele pedacinho minúsculo, né? Que é 8 centímetros aqui e 8 aqui, né, gente? E uma argolinha, essa argolinha eu comprei por 50 centavos, um tassel que eu comprei foi R$1. O que você tá gastando? R$1,50, mas isso aqui você tá gastando no mínimo aqui, vamos supor, jogar muito, R$3. Você pode estar vendendo aí por R$15, até se muita gente fala que na sua cidade não vende, pode colocar até de R$10. Dá para vender aí, gente, você já vai estar ganhando. Você faz rapidinho, tá gastando, vamos supor, 7. Se não quiser colocar o tassel, coloca só assim, coloca por 10. Colocou o tassel, vende
por 15, então, ou 12. Gente, não tem como não se apaixonar nessa bolsinha aqui, que é um chaveirinho mais fofo, ou pode ser aí também, né, um pingente para bolsa. Agora, eu já coloquei aqui, posicionei a alcinha, vou passar uma costurinha aqui, ó, dá retrocesso bem, não esquece de dar o retrocesso, dá um retrocesso bem firme aqui. Venho, posiciona certinho para pegar a parte da frente e a de trás e finaliza aqui com o retrocesso. Sempre colocando as linhas, gente, aí que combine com o fundo do seu tecido. Quase finalizado aqui o nosso passo a passo. Agora vamos colocar aqui a nossa argola, né? Se você tiver o mosquetão, quiser colocar o mosquetão aqui também, para colocar ser pingente de bolsa, né? Eu vou mostrar o que eu fiz agorinha. Vou colocar aqui, ó, essa miçanguinha, que é uma florzinha com um fundinho rosa para combinar aqui com o nosso tecido. Pode ser miçangas também, pérolas. Pego uma agulha, ó, e passo no buraquinho aqui. Ó, tá vendo? Peguei a pontinha da agulha, passei aqui. E aí agora a gente vem aqui, ó. Passa primeiro as franjas. Fica meio apertadinho, que a miçanga é grande, mas passa. Tô fazendo um fuxiquinho aqui, gente, e quero dar uma dica aqui pra vocês. Ó, o fuxiquinho que eu vou usar aqui, eu não tinha nada aqui que eu gostasse, então eu fiz aqui esse fuxiquinho, eu acho que vai ficar uma fofura esse detalhe. Eu cortei aqui um círculo dessa tampinha aqui, não quis desse lado aqui que é maior. Então eu cortei aqui, ó, risquei um círculo de 5 centímetros, tá? Um tecido tricoline e dobrei, né, a beiradinha para dentro e fiz uma volta, né, como a gente faz o fuxico. Não fazer pontinhos muito pequenininhos de alinhavo porque senão ele não fica tão juntinho. Depois que eu fiz toda a volta, né, o círculo, vocês vão dobrar, né, a beiradinha aqui, ó. Dobram a beiradinha do círculo de 5 centímetros, passa a agulha pro lado de dentro, aqui é a parte do direito do tecido, ó, que esse nozinho depois vai ficar pra dentro, e faz aqui os pontinhos mais largos, não faz pontico pequenininho de alinhavo não, tá? Nem gigante, tá, gente? Mais ou menos assim, ó. E vai fazer isso a toda volta, né? O alinhavo aqui, dobrando sempre a pontinha, vai se atentando a editar a mesma largura no círculo todinho à volta dele, essa beiradinha, e vai fazer todinho, chegando encontrando as pontas, ele vai ficar assim, você vai puxa, ajusta bem ajustadinho, cuidado, é que eu tô usando duas pontas da linha para não ficar tão fininha, e depois que eu faço, gente, eu puxo bem e venho fazendo de novo a toda volta aqui, ó, o alinhavo, a toda volta aqui, ó, nas preguinhas que eu já fiz, para ele ficar bem fechadinho esse fuxico, tá? Ó, fica aqui quase sem ver o buraquinho. Aí, olha só que gracinha de fuxico, gente. Aí o que que vocês vão fazer? Vão passar a linha lá para dentro, ó, lá para dentro, bem no meizinho, e vai arrematar aqui. Passei, arrematei, saio com a pontinha lá em cima e aí é só cortar. Tá prontinho aqui o nosso mini fuxico. Ajeita aí as pontinhas e pode usar nas suas peças esse detalhe que faz a diferença. Gente, eu amo fuxico. Vocês também gostam de fuxico? Desse fuxico aqui, tá? Vocês podem estar colocando aqui lacinho também, lacinho pronto, ou fazer um lacinho, uma florzinha também, ó. Tá vendo que uma florzinha aqui fica bem bonitinho também? Olha aí, que gracinha que fica também. Então dá para usar vários detalhes, maneiras aí, vários modelinhos diferentes. Pode ser colado ou pode ser costurado o fuxiquinho aqui ou o detalhe que você vai fazer, ó. Posso usar uma meia pérola colada e também posso usar uma pérolazinha. Tem uma menorzinha que é essa aqui é um pouquinho maior do que aquela miudinha. Vou colocar aqui no meio, vou passar aqui, ó, por dentro, por cima. Para ficar mais firme, eu vou passar mais uma vez dentro da bolinha, para garantir aqui não soltar. E agora passo para trás e vou arrematar. Venho aqui, ó,
atrás, dou um pinguinho de cola, seguro, passo aqui também e seguro até colar. E assim ficou a nossa pecinha de hoje, a coisa mais fofa, gente. Olha isso aqui, que mini bolsinha mais linda, cheia de detalhes, facinha de fazer, cheirosa. Você vai conseguir vender bastante se Deus quiser, tá? Faça aí combinações bonitas, atrativas com tecidos que você tem aí e vocês vão ver que vai dar certo aí a venda de vocês. Olha, fiz esse com vocês. Fiz esse aqui, poderia ser o rosa clarinho aqui também, mas eu não tinha, então eu coloquei esse aqui para mostrar para vocês. E também, gente, olha esse aqui que eu fiz. Esse aqui esse aqui eu fiz com mosquetão, porque aí você pode dar para me dar a sugestão para vocês aqui para ser aí um pingente de bolsa para pendurar na alça da bolsa, tá? Se você tiver um mosquetão, quiser fazer alguns assim também para experimentar. Aqui eu coloquei também o fuxiquim e coloquei uma meia pérola nesse aqui. Coloca no saquinho assim, arruma aí bem direitinho. Olha só, tanto que fica bonitinho no saquinho. Então só façam, gente. E também não esquece de compartilhar e deixar o joinha aí para ajudar o nosso canal, tá certo? Isso ajuda muito, muito aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigado aqui pela companhia de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser e nos permitir.